se saudavam do Antigo Testamento, né? Eles se saudavam com Shalom. E Shalom, no hebraico, não significa apenas paz, mas significa plenitude. Uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que traz harmonia. Significa bem-estar. Significa prosperidade e sucesso em todas as coisas. Então, quando a gente saúda com a paz do Senhor, né, isso foi uma herança que eles tiveram do Antigo Testamento, e a gente vê Paulo trazendo isso aos gentios, porque nós, quando estamos no Senhor, nós temos essa paz completa, né? Mas não é isso que eu vim falar. Deus tem falado comigo muitas coisas desde que eu cheguei aqui no primeiro dia, e ontem na festa Deus falou bastante coisa, e eu vou dividir isso com vocês, sempre com muito temor. Como o Alan falou, que seja o que ele quer falar exatamente, que não esqueça de nada. Vamos abrir comigo em 1 Coríntios 12, versículo 12. Diversidade na unidade. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então me permitam fazer uma pausa aqui, tá? Nós somos um corpo. Nós fazemos parte do membro desse corpo chamado Brasil para Cristo. Porque aprove ao Senhor perceber que aqui era o lugar que vocês precisavam estar, juntos. Mas todos os membros são importantes, né? O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Aí eu vou para o 25. Portanto, não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. E Deus, quando me falou disso ontem, mostrou vocês trabalhando como se fossem uma máquina. Cada um de vocês aqui tem uma importância para que essa igreja esteja de pé. Não se esqueçam disso, não se sintam diminuídos nem por um segundo sequer, mas também não se sintam maiores nem um segundo sequer. Todos aqui, todos, os que estão aqui, os que estão ali no fundo, os que estão quietinhos, sentados, todos vocês são peças importantes nessa máquina, Deus me disse ontem. Não se diminuam nem se engrandeçam, vocês funcionam juntos, como um corpo. E aí Deus falou para mim, talvez por vocês estarem falando toda hora de maioridade, né? 1 Coríntios 13, o versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Mas vocês podem sentar, meu amor. Eu tinha que falar para vocês sentarem, eu acostumada, desculpa. E Deus falou para mim o seguinte: vocês entraram numa maioridade. Como vocês estão dizendo aqui, isso que vocês estão dizendo não vem de vocês, vem do Espírito. Deus está deixando muito claro, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, que vocês estão entrando numa maioridade. Porém, quando a gente se torna maior, a responsabilidade vem junto. Quando a gente faz 18 anos, a gente acha o máximo, né? Que legal, estou fazendo 18.
Aí depois que você se torna adulto, você fala, uau, tem um peso de responsabilidade de se tornar maior. Então é desse peso de responsabilidade, não é um peso de fardo, porque com Cristo o fardo é leve, mas é um peso de responsabilidade que Deus está tentando trazer para vocês. Desde aquela palavra que eu falei para vocês, que Deus está procurando Paulo, Silas e Lázaro. Aí Deus falou para mim de Esmirna, da igreja de Esmirna, e falou com o Alan ao mesmo tempo. A gente conversou em casa e falou, uau, falou a mesma coisa para mim. Eu falei, confirmação. A igreja de Esmirna, Deus falou para mim, é uma igreja pequena, filha, mas no espiritual é uma igreja grande. Portanto, meus irmãos, não se preocupem com o tamanho físico de vocês, mas se preocupem com o tamanho espiritual, como Deus vê vocês, e Ele vê vocês grandes, e Ele confia em vocês. Só que a quem mais é dado, mais é cobrado. Então vocês estão entrando numa outra estação. A igreja de Esmirna é uma das igrejas, das poucas igrejas de Apocalipse, são 7. Só 2 não tem nada que Jesus venha corrigindo, né? É a de Esmirna e a de... Acha pra mim, vida, é a penúltima, eu não lembro o nome. São só as 2 que não tem, que Jesus não vem corrigindo. Mas, no entanto, a de Esmirna, ele vem trazendo uma prova. E quando Deus falou isso, eu não tinha nem noção do quanto de prova vocês estavam passando, né? Então eu sinto que vocês já começaram. Começou pelo pai, porque o pai está na frente. Filadélfia. Né? Oi? Filadélfia. Começou pelo pai, porque o pai vai na frente. O pai é o exemplo. Vocês têm um exemplo de como vocês vão passar por esse tempo. Vocês já começaram a passar por esse tempo. Mas Deus está dizendo para vocês, não deem valor para o inimigo. Ele não tem autoridade. Não é o inimigo que está se levantando, é Deus que está dando autoridade a vocês. Está levando vocês num novo nível. Num novo nível. Como levou Jó. Não foi Satanás que tocou em Jó. Ele não tem autoridade mais na vida de vocês. É Deus permitindo. Quando Deus fala assim, conhece meu filho Jó? Você sabe como é meu filho Jó? Deus tem orgulho e felicidade quando fala de Jó. É assim que Deus vê vocês. E por isso Ele está deixando vocês serem provados, para vocês ganharem uma autoridade maior, subirem em maturidade. Porque, meus amigos, a igreja está ganhando maioridade. Quando a igreja ganha, não é um só, são todos os membros. Quando a gente vira maior de idade, a gente quer ser como o nosso pai. E vocês têm um pai espiritual que mostrou para vocês como agir. Então ajam como ele. Ajam como ele. Passem por esse tempo de prova dando glórias a Deus. É óbvio que a gente vai chorar, que a gente vai ficar triste, mas sabendo que esse tempo vai passar. Sabendo que, como Deus deu aquela palavra de Paulo e Silas, a cadeia vai se abrir, carcereiros vão ser alcançados. A forma como vocês vão passar por isso vai atrair pessoas. Vai mostrar Jesus para as pessoas. Eu não estou dizendo que vai atrair pessoas para cá, para a igreja, porque o corpo é grande. Às vezes vocês nem vão ver as pessoas chegando aqui, mas as pessoas vão se converter pela vida de vocês, talvez em outros lugares. Muitas pessoas que oraram por mim e pelo Alan nem sabem que a gente se converteu, mas foram instrumentos, e vocês serão instrumentos. A forma como vocês vão lidar com esse tempo constrangerá as pessoas, apontará para Cristo. Paulo fala assim, irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Então continuem com a pureza da criança, continuem se amando como vocês visivelmente se amam. É nítido isso, como vocês se amam, como vocês vivem em família, isso é lindo. Não é toda igreja que a gente vê isso, infelizmente. Isso vocês têm, Deus tem, é visível. Continuem se amando, tenham esse amor de criança, mas sejam maduros espiritualmente, porque é isso que Deus espera de vocês para essa estação. É essa maturidade. E Ele está com vocês, como falou no louvor hoje do escape. Ele vai dar o escape na hora certa para cada um de vocês, para cada dificuldade. Deus também pediu para eu falar para vocês
que alguns testes vão ser testes de orgulho, tá? Alguns não vão passar por testes físicos, mas por teste de orgulho. Falou muito a respeito de orgulho, tá? Cuidado com a soberba, certo? Salomão era o mais sábio e caiu. Sansão era o mais forte e caiu. Então vocês são grandes para Deus, mas cuidado, a palavra diz aquele que está de pé, cuidado para que não caia. A gente, quando faz missão com moradores de rua, a gente vê muitos desviados na rua, irmãos, pastores, missionários. É triste ver uma vida que serviu a Deus largado, usando drogas. Então aquele que estiver de pé, cuidado para que não caia. Eu sempre falo para o Alan, eu saio sempre com muito temor quando a gente acaba as missões, sabe? Porque a gente vê pessoas que a gente não imaginava que estariam nas ruas. Não que vocês vão estar, mas eu digo, sempre vigiem, tá? Não deixem o orgulho não, porque uma das provas que alguns de vocês vão passar é o orgulho. Então sejam simples como o pastor de vocês, que tão grande é, mas se faz pequeno, visivelmente ele se faz pequeno, porque vocês cresçam. É lindo isso de ver. É difícil também, viu, irmãos? Pastores que se fazem pequenos para que a sua família cresça, para que o seu povo cresça. E ele visivelmente se faz pequeno para que vocês cresçam. Ele tem uma grandiosidade gigante espiritual, mas ele fica quietinho dele. Quando fala com firmeza, com autoridade, mas ele se faz pequeno para que vocês cresçam. Então cresçam. Deus ama tanto vocês, é tão lindo ver o quanto Deus ama vocês. Tá? É isso que eu tinha para falar. Vou dar toda a glória a Ele.